Boa E aí, noite. boa noite, tudo Olá. bom? Tudo bom? Tá dando para me ouvir? Tá dando para me Eu ver? tô sim, tô te ouvindo perfeitamente. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Show de bola. Deixa eu ver aqui se vai chegar mais gente pra gente começar nosso bate-papo. Vamos lá, só enviar o convite aqui pro restante da galera. A galera vai chegando, é assim Vai mesmo. chegando. Aos poucos, o pessoal é preguiçoso. Esses dias eu tava conversando com uma amiga dizendo que é muito. Eu já reparei que a galera na live tá, pelo menos no Rio de Janeiro, né? A galera na live tá reproduzindo o comportamento dos eventos presenciais. Ninguém chega na hora. Pode contar que Sim, 20 sim. minutos, meia hora, a galera vai estar bombando, já tá chegando. E aí, para ver o começo, volta lá na gravação, quando acha que vale a pena. Então, não tem jeito, né? Tem um elemento É tipo, cultural aí. É, é tipo aquela parada, né? A falta de educação chega no horário. não vai estar legal, porque. E aí eu acho que isso está aumentando, né? Porque a gente vê as lives começam, as pessoas ficam lá olhando para a tela, aí que ninguém. Depois eu Sim, volto. sim. Aí se não fica, não O começa. conteúdo mesmo da live, a maioria das pessoas não estão nem prestando atenção, né, cara? Muito raro. Não, mas muita gente, a gente tem recebido bons retornos, assim, com os conteúdos, tem recebido bastante mensagem. Ah, Porque tem muita live de bate-papo, né? Assim, de bate-papo sem conteúdo mesmo, de estamos aqui, o que vocês estão fazendo aí, não sei o sim. que, de interação com quem está ouvindo. E aí a gente tem recebido uns retornos bem positivos sobre o conteúdo. Então acho que a galera está assistindo, porque tem perguntas específicas, chegam perguntas muito específicas e tal. E, mas é quem começa a live e fica, vou esperar, não vou esperar, né? Fica ali Não, a nossa aguardando, às também vezes, um tem. pouquinho mais. A nossa tem seguido essa linha aí também, cara. Tem participado de uma galera muito maneira, muito interessante, contribuindo bastante mesmo. E falando nisso, vamos começar a nossa live. Começar na nossa live. Vamos começar a nossa live. Débora, quero te agradecer, primeiramente, né, por você estar participando aqui da nossa live, que está chegando ao fim, nossa primeira, vamos dizer assim, nossa primeira temporada. A gente vai zerar E um responde. pouco e depois reiniciar para poder descansar, porque a gente está Exato. praticamente 40 dias direto fazendo live, então tem que É, produzir outras coisas para poder reorganizar. Então, cara, quero te agradecer por participar, por dar um pouco, né, da tua experiência, contar um pouco da tua experiência, um pouco da tua vivência para gente. Isso é muito importante. E queria, a Simone Rico já, que alegria te a ouvir de ver, Simone. Débora. Simone, uma querida, sempre presente. E queria que você falasse para a galera que está assistindo, se apresentasse, né? Falasse quem é você, quem é Uhum, a Débora, o que a Débora faz, com certeza. por favor. Boa noite a todos, que a galera está chegando aí. Quero agradecer o convite, né, do Filhos da Rua. E é muito interessante, tenho acompanhado, vocês têm feito realmente um material muito interessante, então fico muito honrada de estar aqui. Responsa, né? Encerrar com essa Ah, que, galera aí, eu fiquei até tensa agora. que Mas nada. eu tô muito feliz de estar aqui, agradeço bastante o convite. Bom, então começando, eu sou Débora do Nascimento, né? Que temos nome e sobrenome, para evitar que nos apaguem. Então, eu Sim, tenho feito esse movimento. Eu sou bibliotecária de formação, de profissão, exerço com muito prazer, muito orgulho essa função. Também sou escritora, é uma alcunha que eu tenho também por um movimento de resistência, tentado me acostumar e aceitar que é um papel que me cabe, que eu quero, que eu gosto, que eu faço com prazer também. E sou editora da Oriki. Né? A Oriki é uma editora independente, pequena. A gente lançou esses dois livros, O Favela em Mim e A Roleta do Genocídio, do Daniel Brasil. E essa aqui é uma obra coletiva, são vários poetas que escreveram poesias a partir das ilustrações do Carl Luiz, que é um ilustrador da Baixada Fluminense, de Duque de Caxias. Ele fez ilustrações
a partir da perspectiva dele, como homem negro favelado. Tem algumas bem interessantes, todas elas são muito interessantes, né? Mas tem algumas muito pontuais, como essa, que a galera gosta muito, né? Sobre representatividade, e a gente convidou poetas para escreverem a partir dele. Como autora, eu tenho poesias nesse livro também, tenho 2 poesias nesse livro, posso ler depois para vocês, e tenho esse livro, que é um livro de contos, chama Vértice, Escritas Negras, que é da editora Malê. Esse está quase esgotando, tá, gente? A Malê estava fazendo até algumas promoções. Esse é um livro de contos que surgiu a partir de uma oficina com a Simone Rico, né? Nós fizemos uma produção coletiva. Os contos em que eu participo nesse livro são colaborativos. Houve uma interação entre as pessoas para produzir contos de uma perspectiva que era do organizador, Moisés, organizador da oficina, mas quem ministrava a oficina era a Simone. Foram 2 meses de oficina e aí a gente criou a partir dessa oficina e dessa convivência, né? Uma vez por semana a gente se encontrava lá no Centro Cultural da Justiça Federal, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Bom, e aí, como bibliotecário, eu tenho formação e experiência de leitura, de mediação de leitura. Não é a minha área de atuação mais forte, mas é a minha área de atuação no sentido de que é inerente à profissão. Não tem qualquer coisa que a gente esteja fazendo, a gente está fazendo nessa direção. Então eu vou falar um pouquinho disso, né? Porque aprimoramento de habilidades literárias acho que envolve um pouquinho de leitura e envolve um pouquinho de produção. Então eu vou fazer um pouquinho dessa dupla jogada para vocês entenderem qual que é o nosso objetivo aqui. E é isso, acho que sobre mim, acho que é isso. Eu separei eu sou um pouquinho exagerada, separei umas coisas aqui pra gente falar de literatura e de leitura. Acho que não vai dar tempo de falar de tudo, mas não tem problema. É importante mostrar e a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Você quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, ou já posso começar? Sim. Então, de início eu queria falar contigo sobre a questão que você disse, que está se sujeitando a se considerar escritora, né? E como que foi esse processo para você? Porque, assim, uma situação que tem sido um dilema para mim, porque por algumas situações eu comecei a escrever e aí as pessoas começaram a falar que eu escrevia bem. E assim, qual é a chave, né, da mudança da pessoa que se descobre, né, escritora? Ou como é essa descoberta? Eu acho que eu vi que na descrição, né, tinha para a gente falar um pouquinho, que a gente falaria na live sobre a importância da literatura negra. Eu fiquei, caraca, eu estava pensando só em habilidades literárias e a importância da literatura negra é um campo, né, até delicado, talvez, para se tocar. Porque para mim é tão óbvio que até a gente tem que pensar em como que a gente fala do óbvio. Vou falar, eu acho que essas coisas estão associadas, tá? A arte do meu ponto de vista, indiscutivelmente absolutamente relevante, indiscutivelmente uma fonte de muitas coisas, de muita possibilidade de reflexão, de possibilidade de tocar o sensível, a capacidade de pensar, de produzir de todas as formas, né? Durante toda a nossa vida aqui no Brasil, né, fundamentalmente, que é de onde a gente fala, nós tivemos acesso a uma produção artística que não nos dizia respeito no sentido de que nos foi ensinado que havia uma arte universal, uma literatura universal, um tipo de produção artística e intelectual universal, não só artística, mas vou focar aqui, que é o que a gente está falando hoje. E aí, essa arte, essa produção, essa criação, essa produção artística produzida pelo colonizador, nos foi dita que era universal. Então a gente tentava se enxergar nos personagens dos grandes clássicos, dos livros, quando para a população negra escravizada, por exemplo, foi negado o acesso até à educação. Era proibido ser alfabetizado. Um escravizado não podia ser alfabetizado. Sim. Isso tem consequências até hoje.
desde o domínio da língua, porque as nossas línguas elas têm muita influência ancestral das línguas de origens africanas, que é de onde vêm os nossos antecessores, os nossos ancestrais, mas no acesso. Até hoje, a população negra é a que é mais excluída do acesso à educação formal, é a mais analfabeta, é a que tem maior nível de analfabetismo funcional, não por uma questão de capacidade, né, não uma questão de possibilidade de aprender ou não, mas por uma impossibilidade de acesso, né? As escolas são extremamente sucateadas, as escolas públicas, onde a maioria da população é uma população negra, e isso faz com que esses pontos de vista nunca sejam ouvidos, porque eles são considerados sempre uma literatura inferior, uma literatura que não tem qualidade, porque os critérios de qualidade todos foram estabelecidos por os colonizadores e os seus descendentes. Então, em geral, são homens brancos, héteros, cis, mas essas pessoas são as pessoas que detêm os meios, os meios de produção, que detêm as grandes editoras, que detêm historicamente, um aparato, né, financeiro, enfim, e de poder que determina o que é bom, o que é ruim, o que tem qualidade, o que não tem, o que é publicado, o que não é, o que as pessoas querem ler e o que elas não querem, enfim, o que se dá acesso e o que não dá. Nesse quadro, a gente vai lendo ao longo da vida uma série de textos que a gente tenta se encaixar nos personagens, que a gente tenta reproduzir, que a gente tenta criar a partir dessas referências. E aí, a gente, em geral, né, a gente tem muito a sensação de que nunca tá bom. Fora isso, o racismo estrutural vem dizendo pra gente, homens e mulheres negras, que a gente nunca é bom pra nada, que nada tá bem feito, que tudo precisa ser, que a gente precisa fazer o dobro de esforço, que, enfim, as nossas competências, as nossas habilidades são todas questionáveis. Nessa linha, a gente acredita, né, na máxima da universalidade, que não existe. O ponto de vista que a gente leu como universal é um ponto de vista branco, a partir de um lugar específico, que a gente não vai conseguir fazer uma coisa de qualidade, de alta qualidade literária. Muitas vezes que o que a gente escreve não é literatura. Então, assim, eu também cresci nessa realidade, apesar de ter a pele um pouco mais clara. Eu, né, me considero uma mulher negra e me entendo como uma pessoa negra por uma série de questões que a gente pode conversar numa outra live. Eu acho que a gente vai acabar atravessando. Eu estou falando isso porque talvez as pessoas que não têm esse debate racializado não compreendam porque eu estou falando desse lugar, porque eu estou falando dessas coisas. E aí eu também achava que o que eu escrevia não era literatura, eu escrevia desde sempre. Mas me considerar escritora era algo que era arrogância, sabe? Era uma coisa que eu achava que, não sou escritora, parecia um título que eu não tinha direito a acesso. Como todas as mulheres negras com quem eu conversei, como a maior parte dos homens negros com quem eu conversei que escrevem, porque a gente acreditava no mito da genialidade, né? Era uma inspiração, um gênio, as pessoas nasciam com gênio, nasciam escritores, né? A Carolina Rocha, que tem uma oficina de escrita, uma historiadora, doutoranda e uma mulher que faz um trabalho muito legal nesse processo de escrita, ela conta da imagem. Uma das primeiras coisas que me marcou numa das oficinas dela foi: a gente imagina, quando fala de escritor, a gente imagina o quê? Aquele cara branco, normalmente velho, na frente de uma máquina de escrever, gotas de orvalho na janela, uma mão mágica que aparece com um sanduíche do lado do cara, que você não sabe nem quem é, né? Corta a cena, o cara tá publicado. Todo o intervalo de trabalho, ele é ignorado, em geral nos filmes, né, na própria literatura, quando fala de um processo de escrita, de uma pessoa que foi publicada. Esse trabalho de reescrita, de cuidado, de estudo, ele é ignorado. É ignorado o fato de que esse cara que tem uma mão mágica que traz uma coisa, ele não pensa nem no que ele tem para se alimentar. Então não é a realidade da gente que escreve no ônibus, em pé, enquanto está voltando do trabalho, sabe? Quem escreve no trem,
no saculejo do trem, espera parar numa estação, espera parar numa estação, Então, assim, agora com os celulares, a galera escreve bastante também no bloco de notas, né? Isso pra gente sempre foi tratado como não literatura, né? Até hoje existem os literatos, os críticos literários brancos que questionam se Carolina Maria de Jesus é ou não é literatura, porque a escrita dela parte de um diário. Assim, toda escrita parte de alguma coisa. Toda escrita parte de uma vivência, de uma referência, inclusive a dos caras brancos, héteros, cis, que se consideram universais, que não são, né? Eles partem da própria experiência, daquilo que eles vivenciam naquele cotidiano, naquela realidade, que normalmente não é a nossa, né? Que normalmente não é, a do cara que acorda às 4h30 da manhã, entendeu? Para ir pegar condução lotada, 3 conduções para chegar no trabalho 3 horas, 4 horas depois. Não é a realidade de uma mãe de 5 filhos, entendeu? Que acorda 4 horas da manhã porque tem que dar conta de tudo e de todos antes de sair para trabalhar. Então, assim, não é essas histórias não nos dizem respeito. A gente pode ler e se interessar e achar bom e viajar e conhecer novos mundos, mas são novos mundos. Os nossos mundos também podem ser apresentados e os mundos... essas pessoas também podem conhecer os nossos mundos, né? A gente também quer se reconhecer no que a gente lê na literatura. Então, me reconhecer como escritora partiu muito da vivência com outros novos escritores e com a Simone Rico, nessa oficina que eu fiz, foi 2018, se eu não me engano, março e abril de 2018. 19, 20, acho que foi isso. Né, a gente foi atravessada por muitas coisas nessa oficina, inclusive já a morte da Marielle, isso mexeu muito com a gente. Tem textos que, inclusive, têm esse reflexo. E aí eu não estou falando para usar como eu tenho visto muita gente, né, para usar o nome da Marielle, não. É porque ela já era uma inspiração para a gente, né, por conta dessa oficina. Eu estive na Câmara, que eu nunca tinha entrado para ver a Marielle falar, então a gente foi muito inundado com isso naquele momento, sabe? E aí isso afetou a escrita e afeta todos nós até hoje, então afeta muitas escritas até hoje, né? Todos os acontecimentos em relação aos nossos líderes, né? Porque isso é extremamente comum para a população preta. Então, enfim, Malcolm X, Nelson, enfim, Martin Luther King, a gente pode ficar falando aqui horas sobre isso. Então, esse reconhecimento veio de fazer um exercício, né, e de ouvir outras mulheres negras, né, dizendo que você é escritora. Tudo bem? A gente é escritora, a gente pode falar isso, é importante que a gente diga isso, porque é importante que a gente se reconheça, porque é um movimento importante para nós, mas também para que outras pessoas consigam se reconhecer. Então, eu tenho feito esse esforço, né, mais da afirmação do que efetivamente de me entender, porque eu escrevo desde que eu sou alfabetizada, eu escrevo muito, tipo, por muitos períodos da vida eu escrevi quase todos os dias, sabe? Muitos anos eu escrevi todos os dias, então eu escrevo muito desde sempre, né? Como exercício, como forma de existir, como forma de me expressar. Tem gente que canta, tem gente que dança, tem gente que representa. Eu escrevo e isso é uma forma de existir para mim também, né? Nem tudo que eu escrevo é para ser publicado, é com a intenção de publicar, é com a intenção de que um dia alguém leia. Algumas coisas são só terapêuticas, desabafos. Alguns desabafos são literários, alguns não são. Então, a gente pode ter muitas formas de escrever também. Então, acho que respondi o que você me perguntou, ou viajei muito? Não, que isso. Eu me empolgo, qualquer coisa pode... Oi, desculpa. Eu me empolgo, qualquer coisa pode dar uma... Não, mas é para se empolgar mesmo. Quanto mais empolgada, melhor. É muito engraçado, né, entre aspas, porque é realmente isso. Eu comecei a escrever, foi por uma questão de desabafo mesmo, tá? Cabeça cheia. Então eu explodi, eu escrevia. E aí comecei a escrever. Quando você falou, me veio alguns pontos. Assim,
eu tenho conversado com bastante gente e muitos movimentos, muitas atitudes, muitas frentes tomaram a iniciativa logo após a morte da Marielle, né, cara? Então, parece que foi um estopim para muita coisa acontecer e muita coisa que bate de frente com o sistema. Por que eu te fiz essa provocação no início? Porque eu dei uma lida, eu pesquisei da Oriki e tal, e vi que vocês estão voltados para a literatura negra, né? Basicamente. E isso é muito importante. E eu acho que vai totalmente de encontro com o tema que a gente propôs, que é aprimorar as habilidades literárias. Eu acho que quando você conhece um pouco, principalmente quem é negro, conhece um pouco da sua história, vê referências literárias negras, você está aprimorando a sua habilidade, porque você passa a ler mais sobre aquilo que te pertence, né? E você começa a se descobrir mais, né? Então, é por isso que eu fiz essa provocação. Eu queria que você falasse também um pouco da Oriki, para a galera conhecer. Uhum. Falo assim. A gente começou como um projeto literário chamado Literatura de Gaveta, que a gente pretende retomar, que é um projeto de estímulo de escrita, né, de novos escritores, de escritores que queriam exercitar ou que tinham problemas em publicizar. Porque o que acontece muito com a população preta é que se escreve muito, mas não tem coragem de publicizar. Ou porque já foram muito criticados, são criticados por tudo, por uma série de inseguranças, pelo próprio racismo, porque acha que ninguém quer ler aquilo, ninguém quer ler sobre o meu cabelo, ninguém quer ler sobre a minha vivência, ninguém quer ler sobre, sabe, trem lotado, porque as pessoas vivem isso todo dia. Isso não é verdade, né? Existe uma demanda enorme por essas escritas. Então a gente queria trabalhar, ajudar os autores a trabalharem esses textos, a aprenderem a editar esses textos, porque às vezes não é que não tá bom, mas precisa de um trabalho mais apurado de edição e não se encontra, né? Você não encontra, a não ser que você tenha amigos da área, amigos que se envolvam e que gostem disso, às vezes você não encontra pessoas para trocar sobre os textos ou para editar. E aí a gente publicou um zine, chama Diz que na próxima sexta tudo muda, eu esqueci de separar ele, o Daniel vai brigar comigo. Eu sempre esqueço de separar o zine, porque o zine é de um processo anterior à editora, né? E é muito legal, a gente pediu o Cláudio para fazer umas ilustrações e a gente teve muito trabalho para produzir esse zine. E aí a gente pensou, cara, por que a gente está produzindo zine? Porque, assim, zine é um material maravilhoso e é muito útil e importante, tem tido um movimento muito grande. Para quem não sabe, zine são umas publicações menores do que livro, às vezes artesanais, às vezes... Esse aqui é artesanal, por exemplo. Esse aqui tá mais para um livro mesmo, porque é da Padê. Mas ele é um livro artesanal. Mas o zine, ele é menorzinho, normalmente tipo um folheto mesmo, tem pouquinhas páginas. E é um movimento de resistência marginal, de resistência da literatura marginal. Aí a gente pode ser considerado um zine? Oi? Aquelas literaturas de cordel pode ser considerado um zine? Depende, tem cordel e tem zine. Tem zines de cordel, inclusive, mas a literatura de cordel é um gênero, né? É um modo como você estrutura o texto. O cordel, ele tem uma série de regras, de rítmicas, tem um monte de coisas, né? Entendi. O zine é mais um formato, digamos assim. Seria mais ou menos isso. E aí a gente pensou, cara, a gente precisa publicar essas pessoas. O site ainda está no ar, é Literatura de Gaveta. A gente tem vários textos que foram publicados lá. Algumas pessoas que foram publicadas no zine, outras não. As pessoas mandavam os textos para a gente por e-mail e a gente editava, conversava com as pessoas sobre a edição e publicava no site. Daí a gente achou que a gente poderia e deveria abrir uma editora, porque a gente entendeu que a gente vai estimular essa galera a publicizar os seus textos, a ter coragem de publicar, e talvez não fossem publicados, porque as editoras não têm espaço para isso. Né? A gente hoje tem algumas editoras que têm um espaço maior, a Padê Editorial, a Nandiala, a Malê. São editores que publicam muita gente preta, algumas são exclusivamente pretas, outras não. A Padê é LGBTQ+, então ela publica pessoas trans, pessoas LGBT que também são excluídas. E aí a gente criou uma editora também com esse perfil. A gente quer publicar todas aquelas pessoas que não vão ser publicadas no mercado editorial formal, branco, hétero, cis, né, da elite.
Então, a gente é uma editora fundamentalmente negra, porque essa é a população que nos diz respeito e que é excluída do mercado editorial com muita força. Mas a gente também publica pessoas LGBTQ, trans, todas as pessoas, a galera da periferia, da favela, do subúrbio, quebrada, enfim, vários nomes, né, dependendo da regionalidade. E a galera que não consegue publicar mesmo, entendeu? Que tem dificuldade de publicar, que tem um bom trabalho literário, um bom trabalho, um bom cuidado com a sua escrita e que está pronto para publicar. Não, o Coutinho está falando, me publica aí. Publico, só mandar, tô esperando. Eu sei que tem coisas boas aí. E aí a gente está com uma chamada de originais aberta, vai até, se eu não me engano, dia 3 de maio, 3 ou 4, tem que dar uma olhada. E essa chamada é para livros de ficção. Então, contos, romance, poesia, literatura infanto-juvenil. E é bem simples, a gente pede só para estruturar, né, mandar em um documento editável, tipo Word, mandar por e-mail com os dados sobre o autor. Está lá na página da Oriqui Editora. Então, a gente criou a editora com esse objetivo. E aí, o primeiro livro que a gente publicou foi esse aqui, que eu falei um pouquinho no início, né? Tem uma galera que não estava. São ilustrações do... Não sei se vai dar para ver, né? Porque tem uma coisa da luminosidade, não. Mas e também o problema da live é que fica invertido, né? Mas pode mostrar. Fica. E tem umas ilustrações do Carl Luiz. E a gente chamou 19 poetas para escreverem poesias. São todos de subúrbio, favela, quebrada, periferias. São esses poetas. Né, uma galera também com uma vivência, alguns já publicados, outros não, e que escreveram as poesias a partir das ilustrações. Eles escolheram as ilustrações e escreveram as poesias. Eu posso ler um? Pode, fica à vontade. Eu vou ler o do Cláudio, que eu gosto muito, que é o que a gente pediu para ele escrever um que abrisse o texto. Eu gosto muito dele. A favela em mim. Eu nunca fui aquele garoto que corria nos comerciais, despreocupado, feliz. Se eu corria era risco de felicidade virar lágrima e meu corpo estatística. Pois colocaram há muito tempo em mim uma marca, coisa que não sai com sabão e água. Cantaram meu samba, silenciaram minha voz, meu corpo virou passarela, meu cabelo moda e a favela trip. A dona ali me acha um preto lindo. Preto só presta se vier com adjetivo. Ficou sabendo? Deram-me um papel numa novela. Mais um preto segurando um fuzil. Querem um país de pretos sem preços. Mas estamos aqui. Eu estou aqui. E minha caneta, e meu papel, e minhas tintas. E por onde for, o meu traço vai sempre revelar a favela em mim. Carl Luiz. Esse é um dos primeiros, né? Os textos tem muitos estilos diferentes. Então, uma das coisas que eu queria, né, falar sobre essa coisa voltando para a temática do aprimoramento das habilidades literárias, leiam, mas cuidado com aquilo que você lê, no sentido de que é bom ter uma ampla variedade, óbvio, vai selecionar. Só que eu entrei no Google, falei, cara, o que será que o Google vai... Se as pessoas pensarem, quero aprimorar minhas habilidades literárias. Aí entrei. Tem até umas dicas legais, mas tem umas dicas que são armadilhas, sabe? Você vai pegar, leia os clássicos. Se você é uma pessoa preta que nasceu na periferia e que quer escrever uma literatura que diga respeito a você, o que você vai conseguir de referência interessante para você dos clássicos? Muito pouco. Sim. Os clássicos estão aí, é o que já foi dito, você vai ter tempo de acessar os clássicos. Você provavelmente leu clássicos na escola, você provavelmente já leu mais clássicos do que você talvez precisasse ler. Então, assim, leiam autores contemporâneos, leiam autores que tenham proximidade com aquilo que você quer dizer. O que você quer dizer, né? Se for em relação à escrita. Se for em relação à leitura, né, habilidades literárias no sentido de leitura, procura aquilo que você acha que vai se sentir bem. A gente está no meio de uma pandemia, né? A gente colocou aprimoramento de habilidades literárias na pandemia. E aí eu acho que a primeira coisa é respeitar o seu tempo. Sabe? Bebe água, cuida do corpo, ouve o que seu corpo está dizendo. É um momento de crise econômica, de saúde, política. A gente está vivendo um momento... Então, assim, se cobrar nesse momento não vai ajudar a aprimorar nada, sabe? Não vai ajudar a produzir nada
que seja relevante. Talvez seja um momento só de se resguardar e de pensar, de ler, de buscar referências com calma, sem pressa, sem neurose de ver todas as slides. Tem uma galera que tá, eu não consigo ver tudo que está acontecendo. Você não precisa ver tudo que está acontecendo. E quando a gente está na rua, a gente também não consegue. Está acontecendo 1000 peças, 1000 lançamentos, 1000 debates, 1000 aulas. A gente não consegue estar em todas elas. Não é porque está na internet e a gente está em casa que a gente vai conseguir ver tudo. A gente também tem outras demandas, tem comida para fazer ou para comer, né? Tem que lavar uma roupa, tem que cuidar Sim. de alguma coisa, trabalhar, as pessoas estão trabalhando de casa, então você não tem toda a disponibilidade do mundo para produzir. Não é um home office comum, né? A gente está confinado, isso cria ansiedades, a gente está preocupado com os familiares, está com saudade. Não pode absorver arte na sua forma, né, de energia mais pura, assim, presencial. Você não pode trocar energia com as pessoas, então tudo bem não estar produtivo. Talvez aprimorar habilidades literárias nesse momento de pandemia seja se recolher, refletir, né, e entender que tudo tem um tempo. Absorver referências, assistir peças de teatro, mesmo online, ver vídeos, ouvir, né? Eu comecei a fazer uns vídeos lendo alguns textos ou alguns trechos de livros no meu Instagram, que é Deb Biblio, porque eu vi que as pessoas queriam estar em contato com a literatura e não estão conseguindo ler. Porque estão ansiosas, porque estão angustiadas, porque estão preocupadas e aí não conseguem ler. E aí assiste um vídeo, ouve um texto, aquilo já muda a sua relação, porque aquilo é arte. Eu não sou atriz, eu não sou uma grande oradora, eu não sou uma ótima leitora, mas para algumas pessoas aquilo ali é suficiente. É suficiente para poder estar em contato com a literatura de alguma maneira. Então, e existem muitas outras pessoas fazendo isso. O Islã das Minas do Rio de Janeiro está lançando um vídeo por dia, porque são várias poetas e são poesias foda. Eu não ia falar, mas só tem adulto aqui essa hora, pode né? Falar, são poesias falar. Porque aquelas mulheres estão produzindo uma poesia que é uma poesia de resistência foda pra caralho, entendeu? São muito lindas, são muito potentes, são muito importantes, assim. Muda. Eu não estava conseguindo escrever nada, absolutamente nada, desde que começou essa situação de que eu vim para o trabalho remoto forçadamente, porque eu trabalho muito, trabalho muitas horas, né? Estava gerenciando muitas pessoas ao mesmo tempo em trabalho remoto, então isso. E as pessoas estavam ansiosas, estavam preocupadas, estavam nervosas, estavam, sabe, uma série de demandas. Então eu estava muito cansada. E aí eu me permiti, também não li muito. E aí, quando o meu corpo descansou, me permiti passar o final de semana inteiro sem fazer nada, sabe? Dormindo, vendo seriado. E aí, quando o meu corpo se sentiu descansado e relaxado de toda essa tensão, eu consegui voltar a ler, né? Sim. Existem algumas estratégias para quem quer muito ler e não está conseguindo. E aí, assim, você pode determinar metas, né? Mas metas bem pequenininhas. Seja muito generoso ou generosa com você mesmo, porque é importante que você não crie mais ansiedade. Então, por exemplo, uma técnica é você estabelecer... a minha meta... Depende do livro, obviamente, né? Um livro curtinho. Eu vou ler uma poesia por dia. Se você ler 10, ótimo. Bom. Mas, assim, coloca uma meta bem pequena. Eu vou ler uma poesia a cada 3 dias. Depende de como você está. Ouça o seu corpo, respeite o seu momento, né? Veja as demandas que você tem na vida, na sua mente. Porque... E às vezes a gente tem muita coisa para resolver que está num nível emocional mesmo. Eu, por exemplo, estou completamente isolada, então eu não vejo seres humanos, a não ser na hora que eu vou no mercado. Uma vez a cada 15 dias, 10 dias. Então, isso me criou algumas demandas. Eu tenho refletido sobre isso, sobre as escolhas que a gente faz. Então, as pessoas estão falando do meu cabelo. Gente, foca aqui na literatura, porque senão eu vou me distrair. Tá? É o segundo comentário. Não sei porquê. É porque eu sempre usei o cabelo muito grande, abaixo da cintura. E aí hoje eu cortei ele, tipo, nessa altura aqui. Então as pessoas não tinham visto ainda. Então eu acho que é isso. Eu tava muito agoniada com o meu cabelo. Né? E aí eu cortei o cabelo, porque eu tinha um cabelo sempre tive um cabelo muito grande, era uma coisa minha, e que dizia respeito à minha personalidade, que diz respeito a como as pessoas me veem também. E eu reparei que eu passo o tempo todo com ele preso dentro de casa, porque ele
Quando você deita, vai deitar em cima do cabelo. Aí puxa o cabelo, aí incomoda e joga pra lá, não sei o que, prende. Quando você vai fazer comida, vai cair cabelo na comida. Quando você vai não sei o que. Então, assim, já tá um calor danado. Cortei, tá cortado. Então, assim, eu acho que esse processo de se respeitar é um processo necessário num momento de isolamento. Sempre, mas num momento de isolamento mais ainda, né? Então, eu acho que essa é uma alternativa boa para poder aprimorar as habilidades, né? Tempo. E aí, voltando para a leitura, várias possibilidades de leitura, sabe? Escolhe um livro que você gosta, ou que você está esperando há muito tempo por você. Não deu certo, troca. Assim, não se forcem, não se prendam a uma leitura que não está te fazendo bem, ou que não está fluindo naquele momento, porque daqui a uma semana ela pode fluir, né? A coisa da leitura, eu recebi sempre como bibliotecária e como leitora voraz, muitas pessoas com essas ansiedades de, mas eu comecei esse livro, queria tanto acabar, mas não estou conseguindo, não está fluindo. Tudo bem não fluir, sabe? Tem, a coisa da relação com o livro tem muito de momento. Então, às vezes, um livro que você não consegue, um texto que você não consegue absorver, que você não consegue se relacionar com ele num mês, você consegue no outro. Porque tem muitas coisas acontecendo que você também não dá conta de perceber. E a literatura, ela dialoga com o seu momento, né? Uma outra coisa que eu acho que é muito boa de fazer nesse momento, e como habilidade literária, como aprimoramento de habilidade mesmo, tá? Ouvir história. Conversar com os seus, se aproximar dos seus. Pergunta pra mãe, pra tia, pra avó, pra irmã. Minha irmã mais nova tem nada pra me contar que eu já não saiba? Cara, tem. Tem porque ela tem uma vida e você não tá ali naquele, sabe, tem uma percepção de mundo que pode ter mudado mesmo durante esse período. Ouça as histórias, pergunta, provoca, sabe? Todo mundo tem uma história para além da rotina. Né? E, faz videochamada, tá longe, faz videochamada, pergunta, ensina, pede pra alguém ensinar pra avó a fazer videochamada, vê se alguém que tá perto não pode. Liga, pega o telefone e liga, sabe? Quem tem essa possibilidade, claro, né? Quem tem acesso. Eu imagino que quem está aqui assistindo a live tem pelo menos acesso a um telefone em algum lugar. Então, tenta, ouve, sabe, quem tá perto, porque assim, não subestima a história da sua mãe, da sua avó, do seu pai, do seu avô. Porque, eu sei, minha mãe só lava a roupa, lava a cozinha, cuida de casa desde sempre, não faz nada. Todo mundo tem uma história para além da rotina. Todo mundo tem. Todo mundo tem pensamentos, reflexões. Todo mundo tem uma história anterior a essa que você conhece. Com certeza. Né? Quando você nasceu, seus pais já tinham uma idade específica. Então, se você tem acesso a eles, se você pode estar com eles, ou, enfim, falar com eles de alguma maneira, porque eu sei que tem muitas questões, né, que envolvem as famílias. Procura saber. Dá uma provocada, pergunta se ia baile, que tipo de baile, entendeu? Eu descobri que os meus pais tinham, não nesse período, eu sempre procurei ouvir, eles eram de grupinhos diferentes, tinha um negócio de cocota e black, e soul, e não sei o quê. Eles eram, tipo, rivaizinhos do baile, não se davam, e aí, tipo, se encontraram, dançaram juntos e tal. Então, assim, são histórias muito legais, e é muito diferente. Eu imaginava a partir do que eles me contavam, mas eu jamais podia ter imaginado isso antes deles me contarem, me descreverem, porque não existia mais quando eu nasci. Né? Esse tipo de baile não existia mais. Esse tipo de grupinho, de as meninas aqui de um tipo, as meninas ali de outro tipo, as meninas aqui. Essas nomenclaturas, elas não existiam mais. Né? Assim, em todos os lugares. Lá onde eu cresci, em Senador Camará, Cassino Bangu. Dan tá falando que provavelmente o baile da Pedra Branca ou Cassino Bangu. Cassino Bangu, eu nasci ali desde que eu nasci, eu passei mais de 20 anos morando ali em Senador Camará. Não tem um baile em Camará, né? Tinha baile funk só, mas não sei se na época deles tinha, e aí eles iam para Bangu. Minha mãe morava em Bangu, meu pai eu não sei se morava em Bangu nessa época, porque tem umas diferencinhas. E aí eles se conheciam, mas eles se conheceram no baile do Cassino Bangu. Então, essas histórias, olha isso, eu fico com muita vontade de escrever essas histórias, escrever uma história que se passe num cenário desse, que é um cenário que eu vou ter um prazer de
de imaginar, de criar a partir disso, sabe? Tem muitas histórias, as histórias tem muitos assim, caminhos, você pode entender as escolhas e os caminhos que a sua família tomou, sabe? E talvez até criar uma nova relação a partir de saber, né? Porque parece... a gente, às vezes, quando é mais jovem, é muito crítico, né? Com relação aos caminhos que os nossos pais tiveram, com a realidade de vida. E conversar e saber como que essa história se deu, como que essa história aconteceu, faz com que você entenda como que a vida é múltipla, como que as pessoas são complexas e como que as histórias podem se desenrolar. E isso é um arsenal lindo para você criar uma história interessante, né? Que se desenrole de maneiras interessantes, não muito clichês, não muito básicas, se conheceram, casaram, né? Não é, as coisas normalmente não são tão simples assim, né? E assim, vira baú de memória. Oi? Desculpa. Não, pode falar, pode continuar. É que eu ia fazer só uma observação. Pode falar, pode falar. Não, porque você vê que é muito característico, né, cara, da questão de contar as histórias, mas é muito oral. Você não tem muito essas histórias, essas vivências escritas. E é muito... Eu não sei como classificar, porque foi até uma preocupação que eu tive. Eu vira e mexe falando aqui na live, né? Eu tenho um plano de fazer um documentário contando a história das mulheres da minha família. Porque são histórias que, mesmo sendo particulares, elas chegam a um ponto que elas se assemelham. E se assemelham muito às histórias de muitas mulheres negras que eu já troquei ideia com outras pessoas. Exemplo, a grande maioria delas ou foi viúva, ou foi mãe solteira, ou no caso até da minha mãe, que não conheceu nem o pai. E aí minha avó foi empregada doméstica. E aí tem várias peculiaridades que são semelhantes a várias histórias. Minha avó, ela tem 101 anos. Só que minha avó é uma caixa de histórias. Ela é totalmente lúcida. Então, às vezes, você senta com ela para trocar ideia, ela puxa a história de lá da roça, várias paradas. E eu tenho esse medo de, tipo, daqui a pouco minha avó tá morrendo. E aí? E a história vai ficar onde? Vai morrer com ela? Então, eu tive até essa ideia, na verdade, estou com essa ideia ainda de fazer. Na verdade, a ideia inicial era fazer um livro, só que eu não tinha ideia nenhuma de como escrever essas histórias. Até é importante estar tendo esse papo contigo agora, porque eu nunca tive essa ideia de como escrever. Eu queria escrever, mas não sabia como escrever as histórias dela. E aí agora surgiu a ideia de fazer um mini documentário, né? E é isso. É a questão de registrar essas histórias, eu acho muito importante, porque como elas são passadas de forma oral, chega um momento que elas se perdem. E é muito triste você perder as histórias. A gente já tem pouco conhecimento da nossa história, né, cara? E o pouco que resta sumir é complicado. Mas pode continuar aí. Esse recurso que você pensou, né, fazer um documentário e filmar, gravar, a gente aproveitar que tem esses dispositivos à disposição no momento para filmar e tal, é bem interessante, porque você tanto pode fazer um documentário, quanto você vai ter material depois para conseguir escrever, né? É muito importante isso. Eu não consigo gravar minha avó, porque minha avó, ela fala em momentos assim, que ela quer mesmo. Assim, às vezes eu pergunto pra avó, que ela não tá lembrando, não tá afim de falar, a gente sempre ficou muitas horas conversando. Eu também tenho muita vontade de escrever. Porque o racismo fez a gente acreditar que o nosso povo é um povo de oralidade exclusivamente, né? Sim. Só que isso não é verdade. Isso é uma maneira de apagamento. A gente tem que entender que a gente está em diáspora. A gente não está junto dos nossos. E muitas... as barreiras linguísticas, elas eram muito fortes. Então, a documentação foi queimada. Então, quem escrevia, quem tinha a pouca possibilidade de ter alguma coisa para poder escrever, para registrar, esse material não era dos donos dos escravizados, né? daqueles que escravizaram. Então, todo esse material, muita coisa se perdeu. Não significa que não tinha, não significa que não haja esse movimento. Mas é isso. Esse movimento talvez é muito difícil por conta do acesso à educação, por conta de todos os traumas que se impõem durante os processos de alfabetização de pessoas negras, porque existe uma marca muito forte
da oralidade, de línguas de matrizes africanas, elas ainda têm muita força na nossa língua hoje. Então, isso às vezes sai na nossa escrita ou na nossa fala, e isso é muito... é sempre tratado de uma maneira muito agressiva, né, pela sociedade de maneira geral. Poucos são os professores que têm um letramento e uma sensibilidade para tratar disso de uma maneira legal. Então, assim, a gente precisa escrever as nossas histórias. É urgente, Sim. sabe? Existe uma demanda de leitura, existe uma demanda por essas histórias, e essas histórias precisam estar registradas. Isso é uma coisa nossa também, né? Você é escritor, você já entendeu isso, então é preciso que você conte essas histórias também. É importante, a gente precisa ouvir essas histórias. A gente quer saber essas histórias, a gente quer ler essas histórias. Existe um algo na materialidade do livro. Também não é para fetichizar, sabe? Todos precisamos ser grandes literatos, publicados. Não é essa a questão, né? A questão é que é importante deixar uma materialidade. Essa materialidade, ela chega em lugares onde a gente não chega, ela chega num tempo em que a gente não chega, e isso pode mudar a vida de pessoas, né? E é importante que essa história esteja registrada. Você falou sobre não saber por onde começar. Só começa. Começa dizendo que você não sabe por onde começar. Não sei por onde começar essa história, mas eu quero contar a história da minha avó. A minha avó conta essas histórias para mim. Porque o exercício, a escrita não é um movimento intelectual muito importante, mas ele também é um movimento corporal, ele é físico. Então, a partir do momento que você começa um movimento, esse movimento tende a se repetir. É a velha história da inércia, né? A gente tende a usar a metáfora da inércia como paralisia. A inércia é a capacidade de um corpo de se manter em movimento, seja ele parado, seja ele se movimentando. Então, no momento em que você começa a escrever, mesmo que seja sobre a sua incapacidade de escrever, você já começou a escrever. E esse exercício vai te levar a outros lugares. Então, assim, escreve sobre o tédio, né? Para quem está com dificuldade nesse momento de quarentena. Escreve sobre o tédio, escreve sobre você, escreve sobre a sua frustração em não conseguir ler, em não conseguir produzir. Escreve sobre os seus perdões, sabe? Os que você precisa, os que você se deu. Escreve sobre qualquer coisa. Escreve sobre não conseguir escrever. Escreve sobre o que você é grato. Escreve sobre os seus medos. Escreve sobre o que você pode melhorar. Existe um mundo de coisas. Se você não está conseguindo começar, só começa. Foi justamente desejo, eu comecei. Eu comecei a escrever poesias foi em 2017. 2017 eu tava com a cabeça cheia, já tava beirando a depressão já. E aí eu comecei a escrever. Eu sei que quando eu parei para ver, eu já tinha escrito acho que umas 30 poesias em um mês. Era o tempo que eu tinha. Foi muito louco. O tempo que eu tinha do trajeto de casa até o meu serviço, eu trabalhava em Belford Roxo, então eu tinha tempo pra caramba para escrever. Eu escrevia uma poesia. Era sempre assim, indo pro trabalho eu escrevia, indo pro trabalho eu escrevia. E aí acabou virando um costume. Hoje em dia facilita muito mais para mim a questão de... Até melhorou mesmo a forma de eu me expressar, a forma de, né, tanto oral e na escrita, né? E é muito importante isso. Vamos ler umas perguntas daqui da galera? Sim, vamos. Vamos ver aqui. Grupo Gabi. Vim para essa live toda ansiosa quanto à produtividade de escrita e estou aprendendo sobre como ficar bem comigo mesma nessa quarentena também. Muito obrigada. Não foi uma pergunta. Vamos lá. Biblioteca. Que bom. Biblioteca. A gente tem que ficar mesmo ansiosa. Pô, muito, cara, muito. Assim, no meu caso está sendo bom porque eu sou designer, né? Então eu trabalho com criatividade. Então estou pegando esse momento, principalmente a ideia da live surgiu disso, eu Edson e o Romani, nós três, né? Estamos à frente da FDR. Então, esse momento de pandemia, a cabeça da gente está borbulhando de ideia, né? E a gente está conseguindo colocar em prática. Então, de certa forma, está sendo vantajosa para a gente. Biblioteca Delfa Figueiredo. Fala da importância de bibliotecários, professores e demais profissionais mediadores de leitura de origem periférica.
Isso é outra live, né, Renan? Eu sei quem tá falando por essa biblioteca, é uma biblioteca de São Paulo, muito linda, assim, uma biblioteca municipal. Tem um trabalho muito legal, o bibliotecário de lá faz um sarau muito, muito bonito, resistente. Era de Jardim América, aqui no Rio de Janeiro. Quando ele foi para lá trabalhar lá, me levou para lá o sarau. Cara, assim, é fundamental, não tem muito o que assim, dizer nesse momento, né, que a gente está falando de aprimoramento. O problema é que para a gente falar como uma possibilidade, a gente precisaria que isso fosse mais amplo, né, que os trabalhos de mediação, que os trabalhos de estímulo de professores e bibliotecários fossem mais homogêneo no sentido de que fossem iniciativas em todos, mas não é isso que acontece, sabe? Tem professor que está só matando um leão por dia tentando sobreviver e não adoecer, tem professor que é escroto mesmo, não está nem aí para nada, mas professores que trabalham com isso são maravilhosos. A Dani Coutinho está aqui, ela faz um trabalho lindo com projetos literários, ela é professora de história, faz trabalho com projetos literários, ela teve uma live aqui, né, no perfil com vocês, e o trabalho que cada vez que eu ouço ela falar, eu falo, mano, como que aguenta? Eu não sei, mas é um trabalho lindo. Se a gente tivesse mais professores assim, mano, nossa educação estaria, sabe, incrível. Agora, é isso, é muito difícil você também ter professores com essa disposição e com o que o Estado faz, com o que as pessoas fazem, com o que se cobra do professor e o que se dá em retorno, né? E bibliotecário quer sempre puxar sardinha, né? Eu comecei falando de leitura, eu também escrevo numa revista chamada Bibliô, que é uma parceria com a Carta Capital, né? E a Bibliô é uma revista de bibliotecários, mas que a gente fala de diversos assuntos. Eu acho que só bibliotecários escrevem, não tenho certeza. O editor é o Chico de Paula, um cara também extremamente engajado, sabe, politicamente. É um cara muito consciente. E eu escrevo muito sobre leitura. Faço resenha de livro, uma resenha bem informal. Não, é totalmente informal, assim, como um bate-papo, no sentido de estimular a leitura desses livros, sabe? E são livros que me tocaram, mas é isso, são livros que me impulsionam para essa escrita. Alguns livros são livros que até me impactam muito, mas que eu fico assim, caraca, vou levar meses para processar, sabe? O Jazz da Toni Morrison, eu levei 1 ano inteirinho para conseguir ler, que era um livro que eu lia 3 páginas e ficava, peraí que não vai dar, não. Aí ficava uma semana processando, levei 1 ano para ler, acabei de ler, não consegui escrever sobre ele, porque muito, muito complexo, assim, sabe? E isso, assim, também tudo bem levar 1 ano para ler um livro. Eu leio livros inteiros numa noite, e às vezes eu levo 1 ano para ler o livro. O da Ana Maria Gonçalves, que é o Defeito de Cor, é esse aqui. Eu levei 3 meses. Ele ficava na minha cabeceira e eu levava 3 meses. O da Toni Morrison é desse tamanho, eu levei 1 ano. Oi, diga, vai acabar a live. Vai acabar, então só vou pedir para dar uma segurada e a gente reinicia ela. Beleza, tá fica aí que a gente volta. Isso aí, por favor, voltem. Show de bola, voltamos. O Renan voltou com o perfil dele, ao invés da biblioteca. Os Renãs, meus Renãs estão todos aqui, meus amigos Renãs. Esperar o pessoal voltar. Não sei, tinha uma galera, né? Não sei se vai voltar todo mundo. Tinha 17. Vão voltando aos poucos. Estão voltando. E o que eu tava falando eu falo isso porque eu também já fui essa pessoa ansiosa, sabe? Já tive muita ansiedade com, ai meu Deus, eu não vou terminar um livro, socorro, quanto tempo eu vou levar para terminar esse livro? As pessoas diziam que liam vários livros ao mesmo tempo e eu não conseguia ler vários livros ao mesmo tempo e eu achava terrível. Tem um amigo que ele faz isso, cara. Então, hoje em dia eu leio vários livros ao mesmo tempo. Mas é muito de momento, né? É muito... Depende, assim... Depende do momento, depende de como eu tô, da minha energia, depende da minha vontade de lidar com várias histórias ao mesmo tempo, né? Em geral, eu alterno estilos, né? Eu leio, tipo, uma biografia, um de conto, um romance. Tem sempre alguma coisa diferente, assim, ali. Mas eu não consigo porque os nossos cotidianos não são iguais, né? A gente tem uma rotina que não é uma rotina fixa. Então, às vezes, sua cabeça tá... Assim, você tá cansado demais para ler uma coisa muito elaborada e
E aí prefere ler uma coisa mais leve, enfim. É importante saber diferenciar, né, os tipos de leitura. Eu mostrei o livro não porque seja um feito, não, tá? Pode levar muito mais tempo. É um livro muito elaborado. Eu acho que eu devia ter levado mais tempo lendo, inclusive, O Defeito de Cor. Mas é para dizer que o da Toni Morrison é tipo, sei lá, deve ser mais ou menos dessa largura aqui. É porque ele é emprestado. E aí eu separei ele para devolver, então não deixei ele aqui. Mas ele é muito, muito fininho, sabe? Uma versão assim daquelas. Inclusive desse tamanho assim. E é um livro extremamente complexo. Um Defeito de Cor também, mas são livros que me tocaram de maneiras diferentes, né? A história de Um Defeito de Cor é uma história de gerações, uma história extremamente elaborada. Ana Maria Gonçalves reescreveu 19 vezes. Ela falou isso numa palestra, fiquei. Olha o trabalho que isso não é, nada brota. Todos os caras que você achou genial na vida, e eu digo caras porque a maioria são homens, publicados são homens brancos, como a gente já falou no início da live, a maioria desses caras reescreveu um zilhão de vezes também, não contou pra ninguém, né? Assim, o Sartre reescreveu o Náusea 3 vezes, e é um livro pequeno também. Esse aqui, né, o tamanho dessa história. Ela pesquisou muito, é uma história extremamente elaborada. A Eliana Alves Cruz também fala do quanto que ela trabalha no stage, quanto ela pesquisa, muito tempo pesquisando. Então, assim, o trabalho de escrita é um trabalho de esforço intelectual, de pesquisa, de reescrita, de verificação. E a leitura, ela é um arsenal, né, que te dá referência e bagagem para isso. Então, é preciso que se encontre leituras que dialoguem com aquilo que você quer fazer, porque você tenha referência, né? Para quem está começando, tem muita dificuldade, muita insegurança, pega alguma coisa que já existe, tenta reescrever aquela história ou a partir daquela história, ter uma ideia para escrever. Isso é perfeitamente possível. Se você não estiver copiando, não é plágio, sabe? Porque as histórias estão aí, né? Sendo reescritas muitas e muitas vezes, de muitas perspectivas diferentes. Porque na hora que você começar, talvez fique muito parecido, fique muito com cara de plágio. Na hora que você terminar, talvez já não esteja mais. Talvez você não termine, talvez seja só um exercício de escrita, sabe? E isso é muito, muito legal, sabe? Eu falei das metas, né? As metas podem ser também, gente, semanais. Eu vou ler 5 páginas por semana. Tudo bem, pô. Metas pequenininhas para você se surpreender, sabe? A gente está... uma possibilidade. Você ia falar alguma coisa? Não, essa questão da escrita porque eu volto muito no lance do que quando eu comecei a escrever as poesias, né? Foi um exercício também para mim, para poder escrever, facilitou muito na hora de escrever a revista que a gente tem. Também quem está chegando agora e quiser seguir a gente, está lá o link na bio. Se você já chegou a ver a revista da gente, se te apresentaram, também deixa o convite. Então foi muito legal, porque foi um exercício para eu poder começar a escrever para a revista, né? Porque eu tenho muito essa preocupação de escrever uma forma que seja fácil para as pessoas entenderem. Então, tanto que quando eu escrevo, eu tento escrever o mais próximo possível de uma conversa. Então, é como se fosse a revista conversando com o leitor, para ele se sentir mais próximo mesmo e assimilar e entender, né, cara? Porque se você for ver, a grande maioria das pessoas não tem essa rotina, essa prática de leitura, né? Então, eu acho também muito importante isso que você falou, da pessoa começar a ler aquilo que ela se sente mais à vontade, para que crie esse hábito, né, cara? E quanto mais você lê, mais você começa a entender e se sentir confortável com as formas de produção, com as formas de escrita, com as formas de desenvolvimento das histórias. E isso vai acumulando, né, um conhecimento, vai acumulando uma bagagem. E daqui a pouco você está até também já, podia não ser bem assim, né? Se tivesse colocado assim, de repente já está editando o texto dos outros que já está pronto. Coisa de doido. Mas é assim mesmo que acontece. Porque você está pensando, talvez eu escrevesse assim, essa história que as pessoas, acontecer isso com as pessoas, acho que ia ser mais legal acontecer outra coisa. E aí você pode escrever uma outra história a partir disso, né? De você pensar que do seu ponto de vista seria diferente, né? Revirar baú de foto, de memória, né? De coisas escritas antigos também é um arsenal muito legal para quem tem.
quem tem essas possibilidades, né? Procura saber se, né, se é a sua avó, se é a sua tia. A minha tia está aqui na live, eu tinha visto ela entrar, ela tinha feito uns comentários que eu não consegui ler, mas ela A minha também é de uma memória assim da nossa família maravilhosa. Eu desde muito pequena eu queria entender que a família é uma família, a minha família imediata, né, é uma família pequena. Meu pai só tem uma irmã e minha mãe só tem uma irmã. E cada uma delas só tem 2 filhos. Então esses são os meus primos, a família de primeiro grau. Mas para cima é enorme. A minha avó, por parte de pai, tinha 8 irmãos, um irmão e 7 irmãs. Eles eram 9. O meu avô paterno tinha mais 4 irmãos, se eu não me engano, 4 ou 5. Às vezes eu esqueço o número. Se eu contar, eu vou lembrar, mas não vou fazer isso aqui porque não tem necessidade. E a minha tia sabia o nome de todo mundo, sabia quem era filho de quem, sabia os aniversários de todo mundo. Aí eu pegava meu caderninho e ficava lá anotando, tentando entender, pegava as fotos. A gente revirou muita foto junto, sabe? A gente passou muito tempo junto. Inclusive, eu peguei o hábito de guardar coisas porque eu achei que eu ia conseguir ter essa relação com meus sobrinhos também. Então, tipo, porque é muito legal, sabe? Eu escaneei muitas fotos de família porque eu queria ter, e ela é pegada, né? Então, mas isso, você olhar para essas fotos e você criar histórias, as histórias que você não conhece, que você não souber, você criar a partir disso, também é um elemento que vai te deixar confortável, porque não vai ofender ninguém, né? Você criar uma história a partir da sua família, uma história que você não conhece, mas que você gostaria de ter conhecido, é uma possibilidade de criação muito gostosa, sabe? E aí você, né, enfim, trabalha muito a imaginação, você. Mas se isso não acontecer, também tudo bem, só conhecer a sua história, né, ver as carinhas das pessoas da sua família, isso já é de um crescimento, assim. E é um privilégio, né? Porque nem todo mundo tem. A família da minha avó, papai e mãe, não tem foto. Minha avó tem uma foto dela com as minhas duas, com a minha mãe e com a minha tia, e uma foto da minha mãe bebê. Porque não tinha condição, não tinha recurso, não tinha tanta tecnologia, mas também não tinha possibilidade financeira de pagar para ter. Então, assim, são histórias que são importantes para a nossa formação também, né? Nos faz crescer, nos faz entender quantas possibilidades, quantas coisas existem no mundo que a gente não fazia ideia. E olha, está tão perto, imagina que tem longe, né? Dani está falando que é a construção de identidade, então muito importante também, né? Construir a nossa identidade, saber para onde a gente quer ir, e a partir de saber quem a gente consegue entender o que a gente quer escrever, que história que a gente quer contar. De vez em quando eu dou umas trocada aí. Temos perguntas? Tem aqui só um complemento da Emília Nascimento, referente ao que a Dani também falou, né? Que essas memórias são a nossa raiz e é daí que crescemos. Pergunta, Helena. Perguntas. A minha tia está assistindo. Bom, a minha tia, ela assiste, ela não fala nada. Aí depois que acaba, ela me manda mensagem no WhatsApp. Minha tia fala pra caramba, cara. Se chamar minha tia agora, ela vai ficar aqui 3 horas falando contigo, contando história. Ela é da noite que nem eu, né? A gente se liga, quando a gente consegue se falar, às vezes a gente até demora, porque a gente sabe que não vai conseguir fazer mais nada nas próximas 3 horas. Fica 3 horas falando. E, Dani, quem me inspira? Pô, isso aí é difícil, né? Maldade. Mas vamos lá. Quem que não podemos deixar? Enquanto autores. Vou pegar aqui para mostrar. Não posso deixar de mostrar isso aqui, gente. Isso aqui, não tem como não falar dela. Conceição Evaristo. Eu Submissa às Lágrimas de Mulheres e Poncé Vicente. São 2 livros que me marcaram muito dela. Tá? O História de Leves Enganos e Parecenças também eu gosto muito, mas essas aqui assim, são realmente muito importantes. Já mostrei um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Cadernos Negros, para quem não conhece, é uma coletânea que é lançada anualmente por um grupo chamado Quilomboje. Referência da literatura negra, Conceição Evaristo, Miriam Alves, Esmeralda Ribeiro, a galera toda do Quilomboje começou aqui. E hoje em dia já tem novos escritores, mas alguns dos antigos ainda publicam. É fenomenal. São várias coletâneas diferentes.
Geni Guimarães. Não posso deixar de mencionar Geni Guimarães. Esse livro é um livrinho assim, ó, tipo, estilo paradidático de escola, tem até aquele complementinho. Mas é um livro profundamente complexo. Uma linguagem simples, pode ser usado na escola, mas é um livro lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Os capítulos podem ser lidos separadamente como contos, mas você pode ler de ponta a ponta. É a coisa mais... É desses que eu queria comprar se eu conseguisse comprar uns 50 e sair distribuindo, sem brincadeira. É um negócio, com sense também, um negócio assim, alucinante. Esse aqui é novo, da Mel Duarte, é a organizadora, chama Querem Nos Calar, são poesias de slammers, são slammers de vários lugares do país, é lindo. Deixa eu dar uma dica, o site Literafro, da Universidade Federal de Minas Gerais, ele tem histórico, tem a descrição, tem vários nomes de autores e autoras negros brasileiros, tem coisas, e tem um monte de texto lá, tem a biografia dos autores, e tem textos, tem trechos, mas tem textos tipo poesias, contos, e para quem não tem os livros, não tô dizendo que tem que ser consumista nesse momento não, tá, gente? Tem muita coisa disponível online, tem muitos textos disponível, muito texto disponível online, então vocês conseguem acessar. Esse é da Ana Cruz, chama Eu Não Quero Flores de Plástico. É uma reunião também de poesias dela. A maioria é poesia, tem algumas coisas que não são. Lubi Prati, maravilhosa. Esse livro é um acontecimento, Um Corpo Negro. Foi indicado para o Jabuti. Não que o Jabuti, para mim, seja só te mandou uma algo mensagem aqui, extremamente pode me dar relevante. de Mas presente atrasado? Posso dar. Qual que você quer? Não sei qual que você quer. Esse aqui é do Andrew Cândido, ele é um dos autores do Favela em Mim e é autor também, escreve, tem umas coisas. Vou ler um para vocês do Andrew, porque eu acho que é importante mostrar também outros tipos de escrita, né, de estrutura. Então, esse chama História de Cabelo Crespo. Eu vi crescer as madeixas, vi nascerem os cachos, vi os cachos se perderem, vi os seus desembaraços, vi o filho solitário se amontoar, vi o fio voltar a enrolar, vi voltas de cachos e dreads na cama se enroscar, vi nascerem cachos, tomarem forma e peso, vi fios de pelos crespos se levantarem desassossego, vi dreads no chão de cabeleireiro, arrancar história preta de cabelo, vi cabelo ralo nascer, cacho tomar forma e pender, vi cabeça de nego novo trançar, mergulho no mar, Babilônia nadar. Vi nego caçar com os leões, vi dread feito juba reinar, mas vi volta da vida cortar e novo cabelo, história começar. Andrew Cândido. Fala pra mim se vocês já ouviram um negócio parecido com isso. Muito bom. Não sei, cara. Não sei. Lívia Natália, maravilhosa. Eu gosto mais desse do que desse. Esse é mais pop. Na verdade, o pop dela mesmo é Dia Bonito pra Chover, mas não me batam, por favor. Não é uma literatura que dialogue comigo, né? O Dia Bonito pra Chover. É bonito, é romântico, é muito bem escrito, mas não me movimentou. Esse aqui é Águas Negras e Outras Águas, da editora Caramorê. E esse aqui é Sobejos do Mar, da editora Caramorê também. Muitos desses livros, gente, que eu estou mencionando, eles são independentes ou de editoras pequenas. E vocês conseguem comprar com os autores, né? Quem quiser. Mas alguns são de editores maiores. O da Mel Duarte, Querem Nos Calar, e esse aqui da Riane Leão, foi a Riane Leão que indicou a Mel Duarte para organizar aquela coletânea de slammers. É da Planeta, da editora Planeta. Também é da Riane Leão, também é muito bom. Também não é uma poesia que eu gostei muito do livro, mas não é o que eu tenho afinidade. São textos curtinhos, mas ela tem uma página chamada Onde Jaz Meu Coração, e as pessoas se identificam muito, né? Eu achei lindíssimo, eu acho maravilhoso, mas também não é... Esse aqui mexeu mais comigo, da Paulina Stinziani. Não tem como não citar a Paulina Stinziani também, O Canto dos Escravizados. Ela tem muita influência cristã, né? Ela é uma pessoa cristã, então aparece muito Deus, muita religiosidade nos poemas dela, mas é um poema, uma poesia fortíssima, assim, também outro tipo de... É uma estrutura mais clássica, Paulina Stinziani,
né? Mais padrão. Eu não vou ler que tá aí, vai gostar, porque ela às vezes faz soneto, a estrutura dela, não sei se dá para ver. Estrofes de 4 versos, Uhum. né? Tem mais influência. Ela é uma escritora moçambicana. Esse livro aqui é da editora Nandiala. Nandiala tem bastante livro também, muito, muito, muito forte, assim. Vou ler um da Paulina, pode ser? Enquanto as Pode, pessoas vão... Façam perguntas, gente. Que aí não, tem eu aqui, eu acho já que estou separando mais aqui. eu tenho umas dicas ainda para falar para escrita, mas aí a gente queria ver se vocês têm perguntas antes. Vou ler da Paulina. E aí, depois eu faço pergunta. Chama Deixe-te como herança minha vida. Desculpa, me engasguei. Não é Covid não, tá? Só me engasguei. Tu vieste do lugar mais sagrado de mim. Refletimos-nos um no outro no espelho do tempo. Sabes o quanto sofri para que pudesses existir? Sabes quantas feridas curei e quantas lágrimas chorei? Por isso, deixo-te em testamento a maior lição de vida. Ninguém te dará paz senão tu mesmo. Ninguém te irá embalar senão a força do teu canto. Ninguém te dará liberdade se não lutares por ela. Só tu conheces a dor e a solidão do teu percurso. Luta e vence, que não há escravatura eterna. Paulina Chiziano. Forte, né? Muito bom, muito bom. É isso, tem essa mulherada toda, tem uns caras pretos, eu só separei mulher, né, gente? Não foi de propósito, eu juro. É porque é o que eu tenho mais lido mesmo. Essas mulheres e homens pretos que vieram antes de nós estão abrindo caminho à foice para a gente escrever, para a gente assumir esse papel que é nosso de escritores e escritoras. Então, a gente tem uma responsabilidade também com essa galera que veio antes, né? Abrindo caminho de continuar trilhando esse caminho e abrir o caminho para as pessoas que vêm depois, né? Para os mais novos. Uhum. Diga. O bom é que, assim, vou ouvir essas poesias, dá até vontade de pegar uma linha minha e ler aqui, mas eu não vou fazer isso, não. Pega, aqui por tem uma favor, pergunta. faça isso. Não, tem vergonha. Você lê uma sua, eu leio uma minha, combinado? Vamos fazer assim, antes de terminar. Antes de terminar, demorou. Tem aqui outra pergunta da Dani. Quais são as estratégias da Auriqui quanto às escolas e comunidades? Ah, Dani, ela adora fazer isso com a gente. Então, a gente tem pensado muito nisso, né? Hoje mesmo eu conversei com o Daniel. A gente é uma editora bem pequena e a gente começou sem nenhum recurso, né? A gente não tem herança de família, né? Não temos um mega complexo editorial. Bom, e aí a gente começou assim, a gente, para montar o Favela, para imprimir o Favela, a gente criou uma campanha de financiamento coletivo. Com o dinheiro dessa campanha de financiamento coletivo, a gente imprimiu os favelas que eram recompensa dos benfeitores e alguns favelas para a gente conseguir começar a editora para vender. Então, esse é o nosso capital inicial, é baixo mesmo. E aí a gente tem pensado muito como é que a gente faz, que estratégias a gente assume como uma editora que se preocupa com isso, né? Que tem esse cuidado para poder fazer chegar em mais pessoas, né? Então, as estratégias que a gente tem pensado, elas ainda são muito incipientes, até para eu poder divulgar. O que a gente fez? Na campanha do Favela, uma das estratégias que a gente pensou foi, bom, a gente vai fazer um pacote para quem quiser doar para a biblioteca. Então, uma das recompensas era a pessoa que estava comprando ganhava um e distribuía 2 para bibliotecas. Cara, a gente teve bastante, assim, né, proporcionalmente, eu considerei razoável. Eu achei bem importante esse tipo de ação das pessoas. As pessoas quiseram fazer isso. E aí eu achei muito importante a gente colocar em algumas bibliotecas. E aí a gente tentou colocar em bibliotecas periféricas, né, bibliotecas que fossem mais voltadas para uma população que tivesse menos acesso. É efetivo isso? Eu não sei, porque eu não sei, a gente não sei o quanto essas populações realmente usam essas bibliotecas.
Não sei se tem bibliotecários que estão dinamizando, mediando essas leituras com esse público. Então, assim, essa foi uma forma que a gente pensou, né? A gente sabe que alguns professores estão levando para a sala de aula esse livro. Essa é uma forma de fazer chegar, né? Também não sei se é efetiva, porque... Então, assim, a gente tem pensado que outras ações a gente pode fazer, de repente, não sei, eu realmente não sei, assim, a gente está aberto para receber críticas e sugestões, né? A gente pensou em, de repente, fazer um desconto para professor, porque professor é uma galera que leva o livro, que, né, dá acesso ao livro, dinamiza. A gente já pensou em distribuir em alguns espaços, sortear ou colocar em alguns espaços que o livro circule mais. Mas, para isso, a gente precisa ter, ter um caixa, 2, saber que lugares são esses que o livro vai circular, uma roda de leitura. Porque, assim, a gente também tem um cuidado, porque esses livros têm um material bem sensível, esses 2 primeiros da Oriqui, né? A gente tem... Ó, eu vou mostrar aqui, a gente tá na live, fica só 24 horas, né? A live. Oi? A live fica só 24 horas no ar, né? Então acho que talvez seja menos arriscado. Não, mas a gente está live. A gente está salvando, Essa é uma ilustração do Cláudio. Racismo religioso. Tem uma que vou mostrar essa aqui também. Estado Democrático de Direito. Dependendo de onde você está com o livro, pode ser arriscado, a gente entende. Tem uns que tem uma ironia com a figura de um policial, então, assim, não é uma ironia, né? É uma crítica mesmo, é uma crítica à instituição, não às pessoas. Mas não necessariamente isso vai ser entendido. Então, assim, o Roleta, por exemplo, é um livro que não dá para trabalhar, o Roleta do Genocídio, que é o livro do Daniel, aqui, é um livro que não dá para trabalhar, por exemplo, do 6º ano para baixo. Porque precisa ter uma certa bagagem para entender e precisa ter uma certa condição, porque é pesado. Tem umas coisas bem elaboradas, assim, mas fala de racismo, né? Fala de... O mote desse livro aqui é o Atlas da Violência, que informou que a cada 23 minutos um jovem negro é morto. Isso aparece no livro inteiro o tempo todo. Então, assim, não dá para estar... tem que ter um certo cuidado, né? Com alguns tipos de trabalho que vão ser feitos. Então, a gente está aqui. Fala com a gente, inbox, que a gente pode negociar, né, qual é a ideia, né? A gente vai nas escolas, tá? Quando a gente é convidado, a gente faz gratuitamente essa roda de leitura, essa roda de debate, mas nem todas as direções de escola municipal, por exemplo, são abertas a esse tipo de negociação, desse tipo de trabalho. Então, mas enfim, a gente já fez roda do Favela, tinha 2 rodas marcadas em Bangu, né, para agora, para esse início de ano, que a gente vai ter que adiar por conta dessa questão de quarentena. A gente já fez em biblioteca pública, já fez em biblioteca universitária. É isso. A gente está aqui, a gente está disposto a levar essa literatura e tentar levar os livros ao máximo. Né? A gente, quando vai fazer uma roda na biblioteca, normalmente a gente deixa um livro, pelo menos um exemplar na biblioteca. E é isso. Responde aí. Não muito, né? Mas é isso que tem. Para hoje é isso aí que tem. O Leonardo também fez uma outra pergunta. Como começar a pensar nossos próprios textos sobre identidade? A Dani falou que vai te chamar no privado. Como é que... Não entendi. Qual foi a pergunta? Como começar a pensar nossos próprios textos sobre identidade? Não entendi. Como começar a pensar os nossos... Está online ainda? Eu acho que hoje a gente estava falando sobre construção de identidade, né? Isso é um tema bem sensível para mim e não sou especialista, tá? Não sou estudiosa dessa área. Mas o que a gente tem dito aqui? Que quando você
busca referências que são próximas a você, e quando você escreve a partir de uma identidade que você conhece, que você entendeu qual é, isso vai ser refletido no texto, né? Isso vai dialogar com os seus, né? Eu acho que a pergunta eu não sei se eu entendi, mas eu acho que é por aí, né? Como Ele tá online, qualquer coisa então ele manda. explica aqui pra gente, se eu não expliquei, você fala aqui pra gente o que é, né? Eu acho que a gente pensa muito a nossa identidade a partir de outras referências, né? E vai reconstruindo isso diariamente, né? A gente está se reconstruindo, se compreendendo o tempo todo. Mas eu acho que isso vai acabar surgindo na literatura, e aí você na hora que você lê, você vai entender onde é que está essa questão. A Dani falou também da questão, né, das bibliotecas. Muitas vezes as bibliotecas têm alguns livros, mas os professores não utilizam. É uma droga isso. Pois é, e às vezes não tem bibliotecário, às vezes tem bibliotecário, mas o bibliotecário não é uma pessoa engajada, dinamizadora, às vezes nem conhece. Então, é complicado, né? Bem complicado. Tem mais pergunta? Eu acredito que não. Agora eu queria te pedir só para. Eu quero ouvir. Pode falar, eu quero ouvir o seu texto. Eu quero ouvir o seu texto que você falou que ia ler. Estão te cobrando aqui também nos comentários que eu tô vendo. Esqueci, pensei não. Que você tinha esquecido, cara. Falou, tem que fazer. O Edson tá falando aqui, ó. Edson traíra. Os professores querem livros de princesa. Isso é muito triste, cara. Tem uma pergunta aqui do Ivo perguntando se tem clube do livro e se a gente tem acesso à literatura de autores e autores negros. Eu ia indicar dois Instagrams que eu acho bem interessantes para a gente falar sobre questões de habilidades literárias, que eu acho que podem estimular todo mundo. O Oficina de Escrita Mulheres, que é administrado pela Carol Rocha, vulgo Dandara Suburbana. Para quem não sabe, é a mesma pessoa. Dandara Suburbana é um pseudônimo que ela usa para escrever nas redes sociais e tal, mas ela é Carolina Rocha. E a oficina não é exclusivamente de mulheres, ela faz muitas oficinas para mulheres, mas ela também faz oficinas mistas. Ela tem uma oficina antirracista que é mista, que é incrível, assim, de uma bagagem até teórica, né, porque dialoga com uma área de estudo dela que é muito interessante e que te dá uma possibilidade de escrita muito legal para escrita. De leitura, tem o Clube Letras Negras, é um clube de leituras sobre mulheres negras para mulheres negras. Então, no grupo do WhatsApp só entram mulheres. Mas a página do Instagram você pode seguir e elas têm dicas de vários livros lá, né? Elas indicaram da Shonda Rhimes recentemente, já indicaram qual foi o da Ana Paula Maia, Em Terra e Seus Mortos. Super impactante também, um livro super elaborado, não tinha tido a oportunidade de ler, li no clube, e aí as discussões são só entre as mulheres. Mas as dicas de leitura você vai ver. Para ler autores negros, tem o meu perfil tem várias dicas de autores negros, não tem exclusivamente, mas tem muitas dicas. As editoras que trabalham com esse tipo de literatura são legais de seguir. Então, Esquina Editorial, Editora Malê, Editora Nandiala, Editora Padê, Oriqui Editora, são editoras que você pode estar em contato, a Caramurê também, que você pode estar em contato para poder saber um pouco mais. Porque quando você segue essas editoras, você vai ter mais essas pessoas aparecendo na sua timeline, né? E aí você vai conhecendo os autores, vai prestando atenção nos autores. Que mais? Não sei, agora me deu deu uma travada aqui nos nomes das editoras, mas a princípio essas são legais de acompanhar para poder, enfim, conhecer os autores, porque quando você começa a fazer o caminho, né, outras coisas vão aparecendo. Eu acredito que, eu não sei se tem uma hashtag da Carolina Maria de Jesus, eu acredito que se tiver,
você seguir uma hashtag assim, de um dos autores, vão aparecer, porque as pessoas vão marcar quando tiver referência, quando for influência. Da Paulina Chiziane aparece muita coisa da Paulina, né? Muitos trechos e tal da Paulina. Mas tem Toni Morrison, tem a Shonda Rhimes, tem, nossa, tem muita gente. Vou falar dos homens, né? Wagner Amaro, Tom Farias. Alguém falou do Ney Lopes, eu acho que o Ney Lopes tem mais coisa teórica, né? Eu não sei se ele tem coisa literária, não me lembro. Tem mais, gente. É porque eu tô lendo, eu passei 30 meses lendo só mulheres. Então, às vezes, dá uma. A Kim Quinté, que é um poeta de São Paulo, Renan Wangler, que é um poeta de São Paulo. É que às vezes dá mesmo uma travada, assim, que eu tô lendo mulher há muito tempo, muitas mulheres. Agora acabou os 30 meses. Eu escrevi um texto no início, vou tentar escrever um para fechar, mas tem muita gente. Posso dar outras dicas depois, chamem no privado para poder. Estão falando aqui que o Ney tem livro literário, sim. Eu achei que tinha, porque eu às vezes confundo alguns. Show de bola. Agora, cara, eu vou. Tá virando uma prática nossa, desde terça-feira. Eu retiro um momento que eu vou tirar os comentários e aí eu vou pedir para a galera printar aqui a tela e elas pedir para vocês que estão assistindo a gente compartilharem nos seus stories, marcando a gente e dizendo o que vocês acharam da live, porque isso é importante também para poder melhorar o que a gente está fazendo, né? O trabalho que a gente está fazendo com as lives e divulgar também, né? Porque nessa pandemia o importante também é divulgar o trabalho dos que estão próximos, até porque a galera está isolada e tem muita gente que não está conseguindo sair de casa para poder produzir, para poder trabalhar, para trazer o pão de cada dia. Então, pedir vocês que estão aqui, eu vou tirar o comentário, e aí quem puder e quem quiser, faça um print e marque a gente no Stories, beleza? Vou desativar aqui. Muito boa essa prática. Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. E agora eu vou congelar o sorriso, né, para ficar bonito. Printa direitinho, gente. Se a gente sair com a cara torta, assim, vocês printam de novo. Né? Vamos lá. Acho que deu, né? Acho que sim. Ajuda aí na divulgação, gente. Tem os corações subindo, acho que a galera gostou. Eu tô esperando você, tá? Mas eu vou dar algumas dicas para quem quer escrever e tá com dificuldade. Nuvem de palavras é uma técnica que funciona muito bem. Tipo, desafoga, descarrega. Não pensa, está escrevendo as palavras. Tipo, o pessoal chama de brainstorm, né? Mas está escrevendo palavras, todas as palavras. Porque você também desafoga um pouco aquilo que estiver te sufocando, estiver te incomodando, as ansiedades. Só escrever, só pega o papel, não precisa nem ter ordem, não. Pode escrever na hora se você quiser, mas pode escrever do jeito que sair, sem olhar, quem consegue escrever sem olhar, enfim. Escreve. Se você achar que foi um exercício que te aliviou, ok, pode jogar fora, pode guardar, pode fazer o que você quiser. Se você quiser, a partir disso, você pode olhar essas palavras e tentar escrever a partir dessas palavras, do que saiu nessas palavras. É um tipo de exercício. Outro tipo de exercício que funciona muito bem é de cartas, né? Porque carta é uma coisa que a gente aprendeu a escrever desde muito sempre. E aí, se você não conseguir escrever carta para alguém, escreve para você. Escreve uma carta para a criança que você foi, para o adolescente que você foi. Escreve uma carta para o adulto, para o velho, para a pessoa que você acha que vai se tornar. Escreve uma carta da criança que você era para você agora. O que você diria, né, para você? São todos exercícios que parecem bobos, parecem que não fazem o menor sentido e que saem coisas incríveis. Para você se conhecer, para você, né, voltando na coisa da identidade, para você lidar com a sua identidade, descobrir coisas sobre você, mas como exercício literário. É muito, muito bom. A Dani está falando que vai fazer o exercício da nuvem. Eu não estava escrevendo antes de fazer o exercício da nuvem. Estava com muita insônia.
Aí eu acordei no meio da noite e falei, cara, não vou conseguir pensar. Toda hora eu levantava para fazer uma anotação, para um lembrete, esqueci de não sei o que, negócio do trabalho, não sei o que lá. Eu acordei de noite, peguei, rabisquei. Saiu trabalho muitas vezes, saiu ansiedade muitas vezes. Porque é isso, assim, o corpo vai escrevendo por ele mesmo, né, sem pensar muito. Depois disso eu consegui escrever bastante. Falei que eu estava travada, né? Na quarentena, eu não tinha escrito nada até um mês de quarentena, mais ou menos. Escrevi nada, absolutamente nada, absolutamente nada. Nas últimas 2 semanas saiu tanta coisa, mas tanta coisa. Que isso, eu tava precisando desintoxicar, tava precisando descansar, tava precisando dar conta das demandas objetivas, né? Do trabalho, organizar o trabalho, aprender a usar o home office e tudo mais. Depois que eu fiz isso, eu consegui escrever bastante. Não tá bom, tem muita coisa pra... Eu consegui escrever, na verdade, foi assim. Eu tinha escrito uns textos antes da quarentena começar e eu precisava entregar, tinha um prazo para entregar uma poesia para um livro coletivo que eu vou participar, de poesias e contos eróticos. Tem umas mulheres maravilhosas organizando, a Jurema Araújo, a Angélica Ferrarese e a Fabiana Pereira. Elas me convidaram e aí eu precisava entregar. E eu não estava conseguindo escrever. Eu falei, cara, eu não vou conseguir escrever, vou ter que entregar o que eu tenho. Aí eu peguei o texto para mandar e aí eu fui mexer no texto. Tinha que editar o texto, né? Eu tinha escrito, mas não tinha mexido nele. Aí eu fui editar o texto. Depois que eu editei o texto, destravou também um monte de coisas. Assim. Foi depois do negócio da nuvem de palavras. E aí foi muito bom. Foi um processo muito bom. E cartas. Tenta escrever carta para as pessoas que você gosta. Escreve por e-mail, pode digitar, gente. Carta não precisa ser necessariamente manuscrita, a não ser que você prefira esse processo. Mas eu tenho alguns processos que eu prefiro manuscrito e outros que eu prefiro digitados, assim, que sai mais rápido. Quando eu tô muito... A cabeça tá muito acelerada, eu vou... que aí não pensa muito, né? Eu consigo digitar com todos os dedos, então vai muito rápido, aí flui. Mas aí faz do jeito que vocês se sentirem à vontade. Eu peguei uma carta da Paulina Chiziane, que foi publicada, agora eu não me lembro aonde, num site desses. A carta recente sobre o Covid, sobre esse momento que a gente está vivendo. E eu achei lindíssima, aí eu mandei para uma amiga. Aí ela me respondeu um e-mail, que é uma carta literária linda, coisa mais linda, assim. Eu fiquei, gente, eu nem sabia que ela escrevia, ela não se a considera escritora, não, mas muito poética a carta. E aí já me deu vontade de escrever para ela de novo, tipo, responder outra carta, assim. As cartas podem ser e-mails também, mas faça como se você estivesse escrevendo uma carta para alguém que vai demorar para responder, porque essa coisa do imediatismo da comunicação faz com que a gente seja muito raso, às vezes, muito sucinto, muito imediatista. E aí, às vezes, a gente não fala um monte de coisa que a gente gostaria de dizer, que a gente está sentindo, né? Um movimento bom também. A Dani está falando que escrever também é um movimento de amor. Eu acho também. Né? Eu escrevo muito melhor para quem eu gosto. A Adriana acabou de entrar. A Adriana é uma amiga minha desde os 14 anos. Ela tem umas coisas lindas também que eu escrevi, porque é esse movimento. Quando eu escrevo cartões de aniversário, cartas de aniversário, cartas para pessoas que eu gosto muito, sai muito mais bonito, inclusive, do que as coisas que eu tento escrever literariamente, eu acho. Mas não são tão publicáveis, assim, não são tão, não dizem respeito às outras pessoas, né? Mas é isso. Vamos ler? Cadê o seu? Eu quero. Que isso, lê o teu primeiro. Leio. Antes, queria te agradecer por dividir as suas experiências com a gente, foi muito importante, cara. Assim, eu tenho dito que cada live que tem acontecido aqui tá sendo uma aula, porque a gente está aprendendo com várias pessoas diferentes, com vários pontos de vista diferentes que estão fazendo com que a gente esqueça um pouco, né, essa pandemia, porque quando a gente conversa sobre outras coisas, não estilo Morgan Freeman, né? Se você deixar de falar, deixa de acontecer, mas eu acho que alivia um pouco a tensão do que está em torno da gente, porque a gente fica massificando essas informações e ter aquele sentimento de potência começa a causar várias coisas, que principalmente a ansiedade, né, cara? Que é o pior mal agora. Então, Débora, eu queria te agradecer muito por participar dessa live com a gente. Espero que seja a primeira de muitas, porque eu acho que tem muita coisa que a gente pode conversar, muita coisa que a gente pode levar para as pessoas, né, cara?
E já quero deixar também um convite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente para assistir a live amanhã com a Carmen Lúcia. Ela é uma assessora de imprensa e ela vai falar como que ela é especial, ela presta assessoria para o público negro, né, artistas negros, e é muito importante porque está em ascensão, né, principalmente a questão do teatro negro, né. Ela tem muitos clientes do teatro negro e ela vai trocar uma ideia com a gente sobre isso. Então, cara, queria que você falasse, desse as suas considerações finais e depois falasse o seu texto. Sim, eu quero ouvir o seu, tá? Não vai fugir, não. Eu não vai ficar enrolando até dar 1 hora, não, que eu quero ouvir. Você vai, Pô, você vai pra falar o seu caramba primeiro. pra poder enrolar. Não. Eu acho importante, é importante você compartilhar isso também, porque aí você escreve para revista, né? E é provavelmente um outro tipo de escrita do que essa que você sentiu vontade de partilhar. E se você sentiu vontade de partilhar, eu acredito que você deva fazer isso. Se você não quiser, tudo bem, mas eu acho que você deva fazer isso porque esse movimento é um movimento importante para todos nós, né? Para todo e muitas vezes é um movimento que está para além da gente, né? Essa coisa que alguns chamam de instinto, né? Às vezes tem uma ancestralidade relacionada que precisa sair através desse seu desejo, dessa sua vontade de compartilhar esse texto. É importante. Uhum. Eu quero falar para todo mundo, agradecer a todo mundo que esteve aqui na live, quem chegou depois também, enfim, quem não pôde ficar até o final, agradecer a todos, agradecer a vocês, os Filhos da Rua, que é maravilhoso esse nome e esse trabalho que vocês estão desenvolvendo é muito legal. A editora Oriki está à disposição de todo mundo também, o perfil é esse que está junto aqui em cima, né, junto do CJDR, é Oriki com K, ORIKI Editora. A gente tem o site, os livros estão à venda no site, a gente está postando nos correios com cuidado, embalado em plásticozinho, vou de máscara, de óculos, com todas as precauções para vocês não deixarem de ter a leitura na quarentena. A gente vai fazer uma live também no sábado que vem, dia 9, dia 9, eu acho, ou é amanhã. Ih, não sei, Daniel, entra aí, Daniel tá aqui, já me perdi. Tem uma live, a próxima live da editora, que dia hoje? Hoje é sexta, né, gente? Eu acho que é amanhã a live, dia 2 de maio. Na Oriki Editora, a nossa live começa às 20 horas, a gente vai divulgar lá no feed, é sobre racismo na linguagem e racismo, que é também um tema muito importante, né, da gente falar, e vai ter convidado e tudo mais. E é isso, assim, mais uma vez, agradecer a todos. Vai ler o seu? Você primeiro. Você então, primeiro. Tá, eu vou criando coragem. Amanhecer. Amanhecer é a esperança de um novo dia sem dor. Um sorriso surgindo no céu que amanhece com a imagem de Dandara. Pensa em Carolina Maria e Tia Ciata. Conceição Evaristo, Zeferina e Anastácia. Todo dia é dia de luta, e apesar dos pesares, caminho pensando em Acoltune e ouvindo Elza Soares. Vejo tranças, blacks, cachos e dreads. Sorrio, afinal. Essa é a ilustração que me inspirou a escrever essa poesia. Muito maneiro, muito maneiro. Daniel tá falando que a live da Oriki é amanhã com Gabriel Nascimento. Sobre linguagem e racismo, não é isso? Isso aí. Cadê o seu? Agora vamos lá. O nome é Favela. Opa! Quanto vale a proteção? Quanto vale a promoção? Quanto vale o peso no ombro, irmão? De sobreviver sem solução. Somos muitos, multidão. Somos poucos, exclusão. Somos nós, negação. Mas nunca seremos eles, solidão. Hoje sambo, terreirão. Peço ao santo proteção. No baile funk, até o chão. No final, levanta a mão, neguinho. Opressão. O sol quente queima o chão. Na panela tem feijão. Os menor correm, domingão. E o fute rola, diversão. Olha, tia, servo e derby na mão. Quer coisa mais bela? Tem não. Aqui, nós não amarela, meu irmão. Nós é a favela. Amarela, obrigação.
Adorei. Como você não ia ler um negócio desse, gente? Fundamental a gente ouvir uma coisa dessa. Necessário demais. É isso. É É isso isso daí que aí. brota de vez em quando na minha cabeça e sai. É importante. Essas histórias são muito importantes, né? De serem contadas. É isso, as referências, todas as referências que a gente tem na nossa vida e que não está na literatura que a gente é obrigado a ler, né? Durante, a gente não foi durante a nossa trajetória. As próximas gerações acho que vão ter muito mais coisa interessante. A Sim, Daniel sim. está falando que amanhã Negras Narrativas e Racismo Linguístico. Live amanhã com Gabriel Nascimento, na Uriquia. Posso ler um do Daniel? Não li do Daniel. Dá tempo ainda? O horário que vai ser a live de vocês? 8 horas, 20 horas. Show de bola. Ah, então, dá pra ver a nossa e depois pular pra de vocês. Tá, com certeza. Fica gravado também lá no perfil. Quem chegar depois vai poder assistir o comecinho. Tá, a gente é pontual, a gente A Dani falou que vai na ler na hora. escola. Eu não sei, eu gosto de tantos desse. Ah, eu separei um aqui pra ler, mas eu gosto de tantos textos desse livro que vou ler esse aqui. Tempos modernos. O relógio marca o pulso como uma algema. As pernas marcam os passos como ponteiros, largos, se entrecruzando na calçada esteira, linha de produção. 7 da manhã e já ensopado, enlatado, engarrafado. O sinal vermelho parece um insulto. Os tempos são outros, mas tudo ainda é tão moderno. O mesmo parafuso, a mesma engrenagem, o mesmo vazio de tempo e de estímulos, a mesma acumulação. Olho no relógio, olhos nos olhos, não. Olho no relógio. Mas é o relógio quem vigia, marca cada nanosegundo da vida. Bom dia dá tempo de dar, atenção não. Itinerário, horário, função, itinerário, horário, função. Uma vida inteira acreditando que o trabalho dignifica. Vendem-se escravos de ambos os sexos para serviço de lavoura. Aluga-se uma escrava que cozinha, lava e engoma. Aluga-se um preto prendado e sem defeitos para toda serventia. Vende-se uma preta muito moça com cria. O trabalho dignifica. O trabalho diganifica. O trabalho digna de. A problem has been detected and the Windows has been shut down to prevent damage to your computer. O trabalho danifica. O relógio marca o pulso, as pernas ponteiros, o itinerário, o relógio, o horário, bom dia, função. O itinerário. E no dia seguinte, a gente se dá corda e não acorda. Daniel Brasil. É porque tem uma brincadeira gráfica aqui que é difícil de ler, né? Não sei se dá para vocês verem aí. Que é um anúncio e o problema do computador. Da máquina. Muito bom, eu escolhi logo esse, né? Bem difícil, meu esse inglês terrível, mas é isso aí. Esse é um que nos faz pensar, ainda mais no momento de quarentena, né? A gente tá... O quanto o trabalho não dignifica. Mas é isso aí. Olha o Edson inventando história aí. Leitura do Felipe em cada live, eu aprovo. Vou ficar aqui esperando, hein, Felipe? Então é isso, cara. Muito obrigado. Obrigada, amanhã na live não tem poesia minha. Deveria. Eu acho que Mas, Débora, muito obrigado mesmo, cara. Galera que está acompanhando, sigam o Oriquê. É muito importante que tenha essa movimentação entre nós para que todo mundo saia bem nessa pandemia, né, cara? Certeza. Então, cara, muito obrigado de novo. Eu que agradeço. Nos vemos na próxima. Sinta-se em casa e precisar, estamos aí. Tá bom. Beleza? Beijo. Beijão, tchau, tchau. Tchau. Galera que tá aí, lembrando que amanhã tem horas, depois tem domingo, a última live dessa temporada, e aí a gente vai dar um tempinho para poder reformular o formato da live, porque a gente está produzindo outros conteúdos que vão ser muito mais interessantes. Não que a live não seja interessante, mas vão ser conteúdos maneiros para ir. Deixa eu só perguntar aqui, Edson, já posso adiantar o que vai ser? Ele não respondeu, então vou falar. A gente está fazendo um podcast. E aí
demandando um tempinho, porque a gente tem que editar, testar, por aí. Então, a gente vai diminuir o ritmo das lives a partir de semana que vem, talvez. Tudo depende do que o Edson responder. Valeu, galera. Muito obrigado. Estaremos no Feliz Gogó. Só convidar, cara. Convidar, a gente fala com todo mundo. Tem delay na resposta. Agora já era, já falei, cara. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Sigam as nossas redes sociais, ao Seja FDR. Leiam as nossas revistas. Tem 3 edições já lá. As revistas são digitais e gratuitas, né? A primeira edição vai fazer mês que vem 1 ano. Eu vi isso hoje. Percebi. E então é isso, galera. Sigam a gente, comentem. Quem pôde fazer o print, por favor, coloquem nos seus stories, que é importante para a gente também saber o que vocês estão achando da live. Quando a gente postar, por favor, interajam com a gente, que é muito necessário para a gente saber se o conteúdo está sendo legal. Valeu? Abraços. Tchau.